Esse assunto de metáforas é muito importante porque há vários exemplos na Bíblia que você vê, por exemplo, Jesus sendo chamado "Eu sou a porta", em João 10:9. Nós podemos interpretar isso literalmente? É claro que não. Por que não? Porque sabemos, com base na nossa experiência de mundo, ciência no sentido geral, como são as portas, né? Portas de madeira, de metal, de outros materiais. E é óbvio que Jesus, quando ele se refere a si mesmo, "Eu sou a porta", você não vai tomar isso de uma forma literal. Tá? Isso é uma metáfora. Ainda assim, enfatizamos que se trata de uma metáfora de algo real. Jesus está falando de algo real. Tá? Jesus é efetivamente a porta. A porta, porque é a porta pelo qual você vai conseguir chegar a Deus. É por isso que Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta." Então a gente precisa entender bem algumas declarações da Bíblia, né? Então, por exemplo, para essa questão de Bíblia e ciência, precisamos aceitar duas coisas. Primeiro, a Bíblia, como toda literatura e todo discurso, é repleta de metáforas e linguagem altamente figurada. E, em segundo ponto, metáforas representam algo real. De maneira confusa, porém, muitas vezes usamos a palavra literal quando queremos dizer algo como em sua leitura natural. Então, é esses detalhes que muitos opositores da Bíblia Sagrada não percebem, né? Simplesmente eles, no seu ódio contra as Escrituras, contra o cristianismo, eles começam a vomitar as suas ideias, não dando conta de que a Bíblia é um livro e precisa de regras de interpretação, assim como qualquer literatura, né? Agora veja, voltando sobre a questão da Terra. Então, a experiência nos mostra e sabemos que o planeta não está fixo, a Terra não está fixa. Quando o livro de Salmos, ele fala ali, ele está falando de uma maneira poética, É uma poesia. Salmos são poesias, ok? Então, o que devemos, é lógico que são poesias com verdades, tá? Quando há metáforas nos Salmos, ela está remetendo a uma verdade, não é somente uma poesia, tá bom? Então, como sabemos que o livro de Salmos é extremamente poético, então o que podemos observar é a interpretação que deve ser aplicada em alguns salmos, né? Então, por exemplo, podemos dizer que Deus fixou a terra não no sentido geométrico, né? Mas no sentido de que a dotou de estabilidade e de diferentes tipos para que ela estivesse fixa para os seus propósitos e que pudéssemos existir nesse planeta chamado Terra. No que diz respeito ao movimento da Terra, podemos ver através de outros textos bíblicos, né, que realmente a Terra ela gira. No que diz respeito ao movimento da Terra, podemos ver agora, embora os textos bíblicos possam ser entendidos no sentido de corroborar uma Terra fixa, há uma alternativa sensata. Qual que é? Isso tem o efeito de dar sentido à Bíblia e não gerar um embate, né, artificial com as descobertas científicas, tá? Em razão de nos prendermos de modo irredutível a uma interpretação literal. Por exemplo, foi Galileu que diz que a Bíblia nos ensina. O próprio Galileu, né, que trouxe a sua nova teoria científica, ele disse: olha, como a Bíblia ela nos ensina o seguinte: como ir ao céu, mas ela não ensina como é que o céu foi feito. Isso disse Galileu, tá? Porque era também um cristão, ok? Então, de modo geral, isso é verdadeiro, né? Não aprendemos ciências a partir da Bíblia.
nem temos essa expectativa. Nós como protestantes, não temos essa prerrogativa de querer achar ciência dentro das Escrituras. Mas quando ela fala de ciência, ela é totalmente exata. Tá? Entretanto, seria um erro, né, pensar que a Bíblia não tem nada de interessante quando ela diz sobre o universo físico. Tá? Por exemplo, a partir do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, nós entendemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o que foi descoberto aí no século XX? Foi descoberto de que o universo ele teve um começo. Mas nem sempre o ser humano pensou dessa forma. Ok? Nós temos em Aristóteles também essa ideia errônea de que o universo era eterno. Tá? Ou seja, ele nunca deixou de existir, nunca teve um começo, ele sempre existiu. Tá? E era essa ideia dominante no pensamento europeu. Mas a Bíblia já dizia que houve um princípio. Tá? Então, quando nós recorremos às Escrituras, nós ganhamos tempo. Né? Muitos cientistas ficaram estudando isso durante 20 séculos e chegaram agora a essa conclusão, no século XX. Nós estamos agora no século XXI. Mas quem era teólogo e quem se rendeu às Escrituras Sagradas como verdade, simplesmente já sabia dessas coisas. Tá? Na verdade, né, foi um padre belga, chamado Georges Lemaitre, que acreditava em Deus, quem primeiro sugeriu, com base nas teorias de Einstein, de que havia um princípio no tempo espacial. Ok? Este princípio acabou sendo chamado pelos cientistas de Big Bang, que foi uma palavra trazida pelo cosmólogo Sir Fred Hoyle, que não acreditava praticamente nele, mas criou essa evidência, né? A evidência do Big Bang. Entretanto, as evidências científicas de um princípio foram aumentando paulativamente. Né? O desvio do vermelho na luz vinda das galáxias e a expansão do universo e a descoberta da radiação cósmica, né? E o fundo de micro-ondas, né? Tudo isso contribuiu para a nossa compreensão atual de que o universo começou a existir, né, no tempo. Tá? Então isso bate totalmente com as Escrituras Sagradas. Bem, meus queridos, já deu para perceber de que a Bíblia ela não é um livro de ciências, mas quando ela trata sobre o universo físico, ela está em consonância com a ciência. Não poderia ser diferente, porque quem criou o universo, a terra, os animais, o homem, foi o próprio Deus, o Deus Senhor do universo. Né? E ele não poderia trazer na sua palavra contradições com aquilo que ele criou. Fique na paz, deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. E no próximo estudo daremos continuidade a essas verdades tão interessantes para nossas vidas. Fique na paz, Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém.